Olá, Veríssimo, tudo bem? Conseguimos, graças a Deus. Oi, oi, oi. Tudo Como vai? jóia. Tudo bem? Bem, Ah, então tá funcionando, né? tá sim. Eu acho que o Mas, pessoal vai tentar pela plataforma e não vai conseguir, só pelo é, link que deve estar funcionando. é verdade. Eu tive que atualizar. Na verdade, eu tive que entrar, sair e entrar de novo no sistema para poder funcionar. Se o pessoal Cara, ficar atualizando, não vão não conseguir. Eu acho vai. que esse que é o problema. Isso eu também não tentei, não. Eu fiquei atualizando. É, eu vou tentar falar isso para a Renata aqui, para ver se ela consegue falar para o moderador, não sei. Sou eu. Ah, tu é a moderadora, né? Verdade. Ou para Gente, os autores. deixa eu tentar os acessos deles, os contatos. Como você prefere fazer? Você prefere que eu passe os 3 vídeos em sequência ou que eu passe um de cada vez e você comenta? Tanto faz, eu acho que depende. Geralmente quem decide é vocês aí. Tá bom, vou no que você for mais confortável para você. Oi, Carla, boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, cara. Olá, boa tarde. Olá, Fernanda, boa tarde. Tá lindo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Olá, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Pessoal, Boa são 13 tarde. horas agora, né? Em ponto. Acho que se vocês concordarem, a gente espera 5 minutinhos para os colegas que talvez tenham tido alguma dificuldade nesse acesso e a gente começa, tá bom? Tá Eu bom. vou ficar aqui escondidinha, mas eu prometo para vocês que eu tô aqui.
Olá, Mônica, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está Oi, esperando. tudo bem? Boa Já. tarde. Boa tarde. Obrigada. A gente está esperando só uns minutinhos, porque tem um autor ainda para entrar, mas em 3 minutos, não mais que isso, a gente começa. Ah, legal, obrigada. Professora Carla tá por aí já? Tá ouvindo? A Carla Campana? Acredito que sim. Carla Tá. Campana sou eu, mas Oh, não sou eu que vou apresentar, não. eu sei, não, é que eu te vi e eu te Ah, tá. acompanho. Eu falei até todo mundo entrar, deixa eu conversar com ela, eu te acompanho, professora. Ah, Eu que sei. honra. Obrigada. Espero que seja num bom sentido. Num bom sentido, você está muito alinhada a sua pesquisa à minha, assim. Ah, que legal, Fernanda. A minha dissertação foi sobre inovação no ensino superior. Eu sei que você tem um projeto, né, que fala sobre isso também. Uhum. Ontem eu estava na mesma sessão com a professora Manolita, aí vocês falaram sobre fazer um grupo de estudos para analisar as práticas, né, que estão acontecendo aí de formação de professores. Aí eu já fiquei toda empolgada. Eu falei, depois eu vou mandar um e-mail para elas. Ah, que legal. Aí a gente se encontrou aqui de novo. Eu falei, eu preciso falar para Eu ela. fiquei empolgada também. Eu vou te mandar o meu contato aqui pelo chat privado Legal. e a gente segue falando. Legal. Aí a gente conversa sim, mas gosto muito do seu trabalho, viu? É Mas que muito bom saber, eu vou interessante. procurar conhecer o seu também. Legal. Vamos trocando algumas figurinhas. Legal, viu? Obrigada. Combinado. Pessoal, então, Boa tarde. novamente, boa tarde, Francisco. Seja bem-vindo. Eu agradeço a cada um de vocês, autoras, participantes, debatedor, colega aqui, o Veríssimo, muito querido. Pessoal, para a gente é um motivo de muita alegria, de muita satisfação estarmos juntos, e aí sem qualquer demagogia, é muito importante, né? A gente sabe quão importantes são esses encontros, essas sessões. Eu, por exemplo, hoje estou aqui no Rio, então esse formato me acolhe, e eu acredito que como eu, muitos outros colegas também. Então, sem me alongar mais, eu vou passar os vídeos, né? Vou projetar aqui para a gente acompanhar os 3 em sequência. Em seguida, eu passo a palavra para o professor Veríssimo, e ele vai conduzir o início do debate com a gente, tá bom? Então, uma ótima sessão para todos nós. Eu vou fechar aqui o meu fone, a câmera, para não ter qualquer tipo de ruído. Thalita. Oi, Thalita. Oi, diga. Você acha que os autores, vocês preferem que a gente faça uma mini discussão de cada trabalho, ou vocês acham melhor passar o vídeo e depois falar de cada um? O que é que vocês preferem? Eu acho, assim, eu acho que é melhor passar o vídeo e aí a gente, talvez o vídeo e fala, e o vídeo e fala, não sei, fica mais Pode ser, fresco, né? talvez seja mais produtivo para os autores a gente deixar os 8 minutinhos de discussão para cada artigo após a primeira exibição. Tudo bem, Tá? Thalita? Claro que for melhor para vocês, gente. Estou aqui só para facilitar o processo. Então, Que a gente vou acaba começar. esquecendo, né, o que foi que É verdade.
Eu vou começar então com a apresentação da Carla, Marco Antônio e Mônica, né? E com isso a gente ganha um tempinho para ouvir do Ricardo quando ele chegar. Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Pedroso Gonçalves, sou aluna de doutorado da Universidade do Estado de Santa Catarina e servidora da Universidade Federal de Santa Catarina. Juntamente com a professora Carla Cristina Dutra Búrigo e Marco Antônio Schneider, ambos vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, elaboramos o artigo intitulado A Formação do Gestor no Contexto da Pandemia. Então, de forma introdutória, entendemos que, com a pandemia da Covid-19, a instituição universidade, por meio de seu processo de gestão, precisou se repensar, se reinventar, para manter as atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão. As transformações ocasionadas pela pandemia exigiu da gestão o enfrentamento de inúmeras adversidades, tornando-se necessária uma maior formação do gestor, compreendido aqui nesse estudo como um trabalhador social. A partir dessas premissas, elaboramos o seguinte objetivo: refletir sobre as ações formativas potencializadas aos gestores da Universidade Federal de Santa Catarina, com vistas a atender a nova realidade de gestão diante das ações concernentes à pandemia da Covid-19. Como fenômeno de investigação, abordamos as ações de desenvolvimento da Escola de Gestores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no período de março de 2020 a dezembro de 2021. O programa Escola de Gestores trata-se de um programa de capacitação vinculado à Coordenadoria de Capacitação de Pessoas, que está submetida ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas e, posteriormente, à Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, a PRODEGESP. A Escola de Gestores iniciou as suas atividades em 2016, com vistas a atender demandas institucionais e oferecer um novo olhar para o processo formativo dos gestores no âmbito da UFSC. A Escola de Gestores atende a dois públicos, o público 1 e o público 2. O público 1 é composto pelo reitor, pela vice-reitora, pelos pró-reitores e secretários. E o público 2 é composto pelos diretores, coordenadores, chefes de departamentos, chefes de divisões, chefes de seções e de serviços. O objetivo atual da Escola de Gestores é potencializar a formação dos gestores com vistas ao incremento do desenvolvimento institucional. Entendemos que a universidade se legitima por meio da sociedade. Concebemos a universidade como instituição social que, segundo Chauí, se mantém apesar das crises passageiras ou prolongadas vivenciadas durante seu processo de historicidade. A universidade está enraizada na sociedade e, portanto, sofre influências dos fenômenos sociais, políticos e econômicos que a constituem. No que concerne à gestão universitária, entendemos que gerir uma universidade constitui-se uma missão desafiadora perante a complexidade com que se caracteriza esse tipo de instituição. As universidades são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade mediante a produção, transmissão e aplicação do conhecimento, e que, segundo Meyer Júnior, tem em sua complexidade e gestão dois dos seus maiores desafios. No que se refere aos procedimentos metodológicos, realizamos uma pesquisa bibliográfica com base em autores que versam sobre a concepção de universidade e gestão universitária. Realizamos também um mapeamento das ações oferecidas pela Escola de Gestores da UFSC, por meio do seu Sistema de Gestor de Capacitação, o SGCA, para ambos os públicos, 1 e 2. Realizamos ainda um levantamento documental das portarias emitidas pelo Gabinete do Reitor e resoluções emitidas pelo Conselho Universitário. Para critérios de inclusão, selecionamos as portarias e resoluções cujas emendas tratavam de questões referentes ao contexto da pandemia. Apresentamos aqui os principais resultados. A UFSC possui 5.530 servidores,
Desse quantitativo, 1.158 servidores exercem função de gestão, o que equivale a 20,94% dos servidores são gestores. No que se refere às ações desenvolvidas pela Escola de Gestores, 33,3% das 15 ações ofertadas ao público 1 foram relacionadas ao contexto pandêmico. Em relação ao público 2, 14,28% das 14 ações relacionaram-se ao contexto de pandemia. Sobre as portarias e resoluções, a grande maioria das publicações versaram sobre os seguintes assuntos: suspensão das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, suspensão de prazos de afastamento no exterior, comitê de combate à pandemia e retomada gradativa às atividades presenciais. Compreendemos que houve uma preocupação da instituição com a formação do gestor, com a sua saúde mental e com o contexto do processo decisório, né, do processo de tomada de decisão. Entretanto, o processo formativo dos gestores é um caminho ainda a ser trilhado e aprofundado, a fim de que se faça a diferença no modo de ser e de agir da própria universidade. Diante do objetivo proposto nesse estudo, tecemos algumas considerações finais. Viver o processo da gestão universitária no contexto pandêmico foi desafiadológico, uma vez que os gestores precisaram viver os dilemas e dificuldades de manter a universidade viva frente a uma realidade incerta que cada dia se mostrava mais estreita e sufocante. A essência para vencer os desafios e dilemas impostos aos gestores na pandemia foi, sem dúvida, o seu processo formativo. A Escola de Gestores contribuiu para esse contexto, pois trouxe no período pandêmico temas que auxiliaram os gestores em seu processo decisório. A Escola de Gestores foi muito importante, mas não é o único caminho formativo dos gestores. Há uma responsabilidade institucional que necessita ser potencializada e fortalecida no âmbito da UFSC. Aqui apresentamos as referências utilizadas nesse estudo. E o nosso muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Mônica. E com isso eu passo a palavra para você, Veríssimo. Obrigado, Thalita. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Veríssimo, eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão. Atualmente eu estou fazendo o doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie e o doutorado sanduíche aqui na Universidade de Montreal, na Escola de Negócios. E muito bacana que eu parei nessa sessão, que eu estou também trabalhando com formação docente no interior do Maranhão. A minha pesquisa vai ser uma pesquisação em aprendizagem transformadora, então eu estou tendo que ter mais proximidade com formação docente, que foi algo que eu nunca trabalhei na vida, e o desafio que é trabalhar com formação docente, formação do pesquisador e também formação do gestor, como no caso desse trabalho. Primeiro, parabenizar todo mundo e parabenizar especificamente os autores desse trabalho, que eu achei muito interessante pensar na figura do gestor, porque eu imagino, na prática, o desafio que deve ter sido. Essa pandemia nos pegou de uma forma, pegou todo mundo de um jeito muito surpreendente, mas para o gestor também, ele tinha que lidar com as suas questões e com as questões da gestão. Eu acho que não deve ter sido fácil. E o trabalho de vocês reflete uma preocupação naquilo que no sentido de o que nós podemos aprender, né, com a experiência desses gestores durante esse período. Eu acho que mais pesquisas devem ser feitas nesse sentido, de que quais são os ensinamentos que essas ações tiveram de positivo ou de negativo, e como que a gente pode adequar essas ações, porque muito do que a gente aprendeu durante esse período vai ser de bom uso para o nosso retorno, o que é que a gente pode aprender, o que é que a gente pode utilizar com isso, né? Então, quando eu estava vendo o trabalho só uma observação, quando eu estava vendo o trabalho de vocês,
eu imaginava que acabaria sendo bem um trabalho bem mais teórico do que prático. E aí eu fiquei na dúvida, porque lá está escrito que é um estudo teórico, mas eu acredito que, na verdade, vocês fizeram uma boa análise das ações, de fato, da universidade. Eu fiquei na dúvida se eu acho que o trabalho de vocês se encaixaria mais assim num estudo de caso, talvez, não sei, ou numa pesquisa qualitativa básica, naquele guarda-chuva grandão que a Merriam coloca das pesquisas qualitativas, que não são nem uma fenomenografia, não são uma pesquisação, né? Mas que são um trabalho qualitativo em cima de bastante dados documentais, que foram o que vocês fizeram dentro desse trabalho. E aí eu só queria parabenizar mesmo vocês por terem encabeçado esse estudo, e eu acho que se eu fizesse uma sugestão de pesquisa futura, era que fizesse, de fato, como puxando mais para pesquisa quali, fazer uma entrevista, fazer entrevistas, fazer uma análise bem profunda com esses gestores, e também, não só com o gestor que implementou as ações, mas também com os gestores que aprenderam, para a gente saber o que de fato tenha sido as ações mais efetivas, né, de aprendizagem, e as que talvez não foram tão efetivas, que vocês trazem aí uma boa contribuição para o campo. Eu acho que foi isso que foi as minhas impressões dos trabalhos, e parabéns. Muito legal, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Por Poderia favor. fazer? Claro. Então, professor Veríssimo, muito obrigada pelas suas palavras, né? Mônica e Marcos somos parceiros de trabalho e de estudo. Então, a Escola de Gestores da Universidade Federal de Santa Catarina, ela já vem com uma trajetória já há algum tempo, e o período da pandemia foi um período extremamente desafiante. Mas o que nós não abandonamos, professor, foi o processo formativo, né? Então, para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia, o processo formativo dos gestores foi de fundamental importância para a gente manter a universidade viva, apesar da distância. Então, e hoje, esse artigo hoje, a partir das suas palavras e vendo essa oportunidade que temos de estar aqui no SEMIAD, né, um evento tão importante para a área da administração, ele realmente é uma pesquisa qualitativa, ele é um estudo de caso, e hoje o Marco é um dos estudiosos da Escola de Gestores, atuante na Escola de Gestores, e lá nós temos material muito consubstanciado para socializar essa nossa vivência, né? Então, eu penso que foi um momento muito importante a gente estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho e dos desafios vivenciados. Obrigada. Professora Carla, por favor. Oi, gente, quero fazer um comentário super rápido, até anedótico, assim, porque ouvindo o trabalho de vocês, eu me lembrei desse tudo que passamos na pandemia, né, e desses e-mails que eu também recebia, dizendo qual era o direcionamento que a instituição ia tomar, e às vezes eu lia e pensava, não, isso está errado, ou não, isso está certo. E no fim, o último pensamento que eu tinha é assim, nossa, que sorte que não sou eu que estou sentada nessa cadeira para tomar essas decisões, porque ninguém sabe o que está errado e o que está certo, deve ser uma pressão imensa, né? E a gente que recebe, a gente tem opinião, né? Acho que tá errado, tá certo. Então, acho que é bem oportuno isso que vocês pesquisaram, e faço coro aí com o Veríssimo, que acredito que deve ter experiências muito ricas, né, de quem de fato estava sentado nessa cadeira para tomar essas decisões que geravam os e-mails que a gente recebia. Então, só fazer esse comentário super rápido. E aí, pessoal, se eu puder acrescentar alguma coisa, eu me vi nesse lugar de coordenação de curso durante o período, né? Então, pouco depois, um ano e meio depois que eu assumi a coordenação de 2 cursos, chegou a pandemia, e como foi, e eu vou usar a sua expressão, professora Carla, assim, como houve pressão, né? De todos os lados, naturalmente. E eu confesso que muitas vezes foi muito desconfortável para mim, como sendo a pessoa que enviava esses e-mails, ter que fazer alguns tipos de comunicados, alguns por uma questão regulatória, outros por uma demanda mais local, enfim.
mas eu fiquei aqui me perguntando, né, lendo o trabalho de vocês, sobre os desdobramentos disso, né? Como foi a repercussão entre os diferentes públicos que interagiram nos treinamentos, se houve algum tipo de acompanhamento. Eu fiquei muito curiosa, na verdade, para entender um pouco mais sobre o conteúdo desses treinamentos, porque às vezes eles chegam para a gente empacotadinhos e nem sempre a resposta a isso é como a gente imaginava ou gostaria. Então, queria ouvi-los um pouquinho a respeito disso, por favor. Posso me manifestar? Uhum. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o pessoal presente, né, parabenizar pelos trabalhos ricos, né, que estão presentes aqui na nossa sessão. Assim, respondendo a tua questão, na verdade, as ações constituem um programa de capacitação voltado ao gestor, que é a Escola de Gestores. E ela é dividida, na verdade, em dois públicos, um público 1 e um público 2. Né? O público 1 é ligado são as duas públicos, as ações eram feitas a partir de palestras, né? com temáticas relacionadas ao que a gente vinha vivenciando. Né? Então, o público 1 está voltado mais ao reitor, vice-reitor, pró-reitores e secretários. Né? E o público 2, as demais chefias. Mas eram palestras que eram ofertadas da forma online, né, que eram disponibilizadas via o portal do YouTube, né, as pessoas eram encontros assim síncronos, né, mas também eram gravados e disponibilizados, né, essas palestras para as futuras consultas, né, e eram sempre temas com temáticas, né, relacionadas à questão do que a gente estava vivenciando, né, o que foi constatado no nosso artigo que realmente pôde se contribuir, né, com essa formação do gestor. Claro que não foi a única iniciativa, digamos assim, mas que ela realmente auxiliou muito nesse processo. Né? Não sei se consegui mais ou menos dar uma noção Eu acho que era mais uma inquietação, professor, no sentido de o quanto e como, efetivamente, né, esse tipo de ação contribuiu, né? Eu posso falar aqui também da minha experiência. A gente recebeu, né, alguns comunicados, a gente teve algumas ações na minha instituição sobre saúde, né, de uma maneira mais global, mas que não necessariamente foi acompanhado, por exemplo, de algum tipo de encaminhamento no sentido de, olha, para que você tenha um trabalho mais saudável em casa, a gente sugere esse tipo de iluminação, esse tipo de cuidado, né, com a ergonomia do seu espaço de trabalho, é nesse sentido. Então, o discurso, né, fazendo aqui uma comparação entre o discurso dessas palestras, dessas ações, no meu caso, tá, pessoal? E as ações correspondentes, nem sempre há um casamento entre elas. Na maior parte das vezes houve. Então, é nesse sentido que eu estou provocando vocês, como, quem sabe, um desdobramento, né, do estudo de vocês, em termos de entendimento da repercussão nessa leitura. O que eu posso, assim, dar como exemplo é que uma das palestras abordou a questão da saúde do servidor. Uhum. Né? E, conjuntamente a isso, dentro da própria Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas, existe um departamento de atenção à saúde do servidor, que se constituiu num programa de auxílio a essas pessoas que estavam, né, com os reflexos da pandemia. Então, se combinou a ação de formação com a questão de atendimento. Né? Então, houve uma ligação dessa situação, né? Uhum. Então, nesse ponto, houve essa integração, digamos assim. Né? Teve também um outro programa do Acolhe UFSC, né? Que também teve essas ações de acolhimento do pessoal que estava vivenciando, né, a pandemia, e também isso foi abordado através de palestras ofertadas pela Escola de Gestores. Né? E, portanto, houve uma integração. Né? Não foi algo assim dissociado. Né? Então, foi mais ou menos isso. Muito bacana. Citando dois exemplos. Muito bacana. Obrigada, professora.
É o que o Marcos acabou de colocar. E por trás de tudo isso, né, do Acolhe UFSC, das ações do Departamento de Atenção à Saúde, a universidade tinha um comitê científico no processamento da pandemia, e esse comitê aconselhava e orientava o grupo 1 da Escola de Gestores, que eram pró-reitores e reitores, e a partir dali também saíam alguns temas para o processo formativo desse próprio grupo 1 e do grupo 2. Então, Mônica e Marcos, era um trabalho um pouco orquestrado, né, para que a gente pudesse chegar no processo formativo dos nossos gestores, que todos vocês sabem o que nós passamos enquanto universidade, né? Então, é algo que não era um top-down, assim, né? Era algo que vinha da base, realmente, para o processo formativo daquele gestor que estava na linha de frente e mandava aqueles e-mails apavorantes, né, para a nossa comunidade. Obrigada. Oi, eu gostaria de acrescentar. Pois não, Thalita, ela estava falando e eu te interrompi, né? Imagina. Não, eu acho interessante acrescentar, até indo ao encontro da fala do professor Veríssimo, e até da questão que a Thalita trouxe, a professora Thalita trouxe, esse artigo, né, Carla e Marco, ele é um desdobramento de um trabalho, né, de uma dissertação de mestrado no Marco, né, orientado pela professora Carla, e que esse aprofundamento, talvez, que o professor Veríssimo sugeriu, e algumas questões até que a professora Thalita trouxe, eu acho que talvez esse trabalho responda. Não sei se é interessante, Marco, de repente, você colocar o link ali do teu trabalho no chat, até porque vai ao encontro da pesquisa do professor Veríssimo e pode ser interessante até para contribuir com a sua pesquisa, professor. Acho que é interessante pôr ali no chat, Marco, o link da sua dissertação. Só para lembrar. Obrigada. Eu que agradeço, seria ótimo, pessoal. Inclusive, depois, se vocês, né, se sentirem confortáveis em deixarem os contatos, acho que é uma oportunidade também para a gente ir constituindo essa rede, né? Bom, então, em sequência, eu vou passar aqui o vídeo do professor Ricardo, Francisco Ricardo, que eu não reconheci aqui com o Francisco, né? Perdão, professor. E, na sequência, eu passo a palavra para o professor Veríssimo. Fonseca, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico do Agreste, membro do Observatório da Realidade Nacional. E o título do meu ensaio teórico é Afinal, somos éticos nas pesquisas qualitativas no Twitter, uma reflexão sobre o consentimento formado à luz da ética da alteridade de Emmanuel Levinas. É inegável que a popularidade dessas plataformas, elas atraíram a atenção de vários cientistas sociais. Particularmente, elas oferecem um bloco de pesquisa rico em informações sobre comportamentos, atitudes e crenças dos usuários. Na verdade, acredita-se que essas redes sociais elas criam esferas públicas digitalmente mediadas, onde interações humanas e, por conseguinte, aspectos importantes da sociedade civil são insetados. Dado isso, o que nós temos, ou o que nós tivemos nos últimos anos, foi um burburinho em torno dos dilemas e questões éticas que são envoltos justamente quanto à obtenção, manipulação e publicação dos dados produzidos pelos usuários das redes sociais nas pesquisas da administração, das pesquisas sociais em si. Dentre a multiplicidade de desafios éticos produzidos pelas redes sociais, o consentimento informado se destaca. Principalmente, alguns pesquisadores eles têm se questionado se nós precisamos ou não solicitar ou obter consentimento informado previamente antes de coletar o dado, de manusear e de publicar nossas pesquisas. O consentimento informado merece uma atenção particular, especial, por nós, principalmente a caracterização da esfera pública desses espaços privados. Na verdade, existe uma crença de que os espaços das redes sociais eles são espaços públicos digitalmente mediados. E por conta disso, a disponibilidade pública, o acesso livre das postagens faz com que haja uma percepção muitas vezes equivocada que, pelo menos em termos éticos,
nós podemos utilizar esses dados de forma livre e, às vezes, até mesmo de forma uma certa forma irresponsável. Como os dados são produzidos, ou essa crença que são de domínio público, não há necessidade de atender aos pressupostos do consentimento informado para que se haja ética. A maioria dos exigentes em relação a isso. E mesmo quando há uma preocupação em buscar consentimento informado, o que nós temos é uma preocupação normativa de seguir princípios ou normativas de diretrizes de ética de comitês de ética, ou preocupações de processos legais. Quais são os dilemas éticos que a gente enfrenta em relação ao consentimento informado numa pesquisa no Twitter? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as pesquisas sociais do Twitter, elas envolvem participação de seres humanos. Então, é necessário haver um cuidado com a ética. O segundo é que há uma questão generalizada que não é preciso satisfazer esse princípio, principalmente devido à natureza pública da plataforma. Os perfis dos usuários dos Twitter são publicamente visíveis e acessíveis por intermédio de APIs, consequentemente, eu não preciso me preocupar se ou como eu devo manipular esses dados, já que o usuário, ele, vamos dizer assim, disponibilizou os dados de forma voluntária. No entanto, nem todo mundo está consciente que seus dados são coletados e usados por terceiros. Nem todos os usuários eles têm essa noção de que o conteúdo do Twitter e dos metadados extraídos via API vai permitir a identificação deles através de suas postagens. Estarem conscientes da natureza pública, supostamente pública, os usuários não moderam seu comportamento e, a partir daí, eles podem sofrer violações por meio de seus tweets e retweets, até mesmo no caso de contas protegidas. Pensando nisso, eu tento resgatar uma discussão ética em relação a olhar para o usuário e suas postagens não como meros fenômenos, objetos que a gente deve manipular ao bel prazer, mas sim olhar aquilo como uma parte da alteridade do usuário, do outro, que deve ser respeitado. Então, nós não podemos infringir nossa responsabilidade ética de cuidar do outro, de respeitar a alteridade do outro. Então, à luz da ética de Levinas, eu apresento uma reflexão crítica sobre as posturas que eu denomino como negligente, normativa e legalista, que são comumente desempenhadas pelos pesquisadores quando eles realizam investigações na plataforma do Twitter. A ética de Levinas, ela permite uma descrição fenomenológica e hermenêutica da experiência da vida no mundo, por meio de encontro face a face com o outro, com este mundo. Com isso, é uma reconstrução de nossa interioridade, invocando conceitos como totalidade e infinito. A ideia de totalidade ela integra todos os diferentes e os mesmos, que são os fenômenos. Já a ideia de infinito, ela coloca a separação entre o outro e o mesmo. Ao invés de adotar uma postura em que eu posso reduzir o outro a um fenômeno, Levinas considera essa separação entre o fenômeno e o outro como inerente na relação com o ser. Então, no projeto ético de Levinas, há uma primazia do outro enquanto uma entidade incondicional baseada na epifania da face. A face é sempre a forma como o outro se revela. A face é a exterioridade do ser do outro. O modo de ser do outro é revelado pela face. A relação face a face é um relacionamento ético em que a liberdade se desvela enquanto autorresponsabilidade. O homem deve ser respeitado, deve ser despertado para a ética por meio do desejo pelo outro. E aqui nós temos um problema. Como é que essa ética ela vai explicar as questões do Twitter se ela é uma ética de face a face e o Twitter é uma relação mediada digitalmente. Alguns princípios da defesa da alteridade de Levinas é que o eu, pesquisador, é responsável pelo outro. O infinito é o outro.
Nós nunca vamos aprender a totalidade do outro, embora nós tenhamos que tratá-lo como uma totalidade em marcha, que conhece o eu. O infinito é o ponto de partida da moralidade. É sua fundação. O infinito é quando você reconhece o ser do outro. Eu sou definido como uma subjetividade, como uma pessoa singular, como um eu, precisamente porque eu estou exposto ao outro. O outro, ele nunca vai ser tematizado, nunca vai ser objetivado como o mundo. Ele é irredutível, sendo definitivamente sujeito e infinitamente outro. A subjetividade é uma sujeição ao outro, que exige uma resposta anterior à minha liberdade e razão. Eu não tenho como me libertar do outro. Embora o outro ele não diminua a minha liberdade de agir. Precedendo a qualquer construto teórico, enquanto o outro está situado na ética. Por intermédio da ética, quaisquer pensamentos ou intenções concernentes ao outro surgem apenas em virtude de já tê-lo recebido. O outro que eu sou responsável é também o outro a quem eu respondo. A face do outro, então, não é uma negação do eu. A presença do outro não contradiz a liberdade do eu. Pode-se aniquilar o outro, no entanto, sua face vai sempre lembrar a responsabilidade do eu para com o outro. Vendo essas questões de Levinas, a gente começa a pensar o seguinte: nós tendemos a não fazer isso quando nós realizamos pesquisa nas redes sociais. E tendemos a adotar três posturas: normativa, legalista ou negligente. Elas três. Quando a gente vê aqui o negligente e a normativa, eles compartilham a percepção de que o Twitter é um ambiente público. Consequentemente, consentimento informado é desnecessário. A natureza pública dos dados e a privacidade dos dados serem responsabilidade dos usuários e do Twitter é o que justifica essa postura do cidadão negligente. Já no normativo, não. Apesar dele achar que é desnecessário, consentimento informado, é desnecessário porque os próprios termos do serviço, do Twitter, as políticas de privacidade e segurança, eles permitem que você extraia dados, você compre os dados dos usuários. É como se o dado não fosse mais usuário. Uma vez que ele publicou lá, o dado pertence agora à rede, o dado é agora a propriedade do Twitter, ele pode vender e fazer o que quiser com o seu dado. Só que isso não é uma questão normativa, é uma questão de ética que a gente está discutindo aqui. Então, a implicação de você adotar essas duas posturas, segundo uma reflexão do Levinas, é utilizar informações que não foram utilizadas pelos usuários e respeitando suas vontades. Você pode identificar informações pessoais confidenciais para além do contexto a que se destinava e sob certas condições. Isso pode lhe causar danos não intencionais. No caso da legalista, o Twitter continua sendo um ambiente público, mas é necessário. A justificativa é que os termos e condições do Twitter e os usos das APIs, eles tornam legal essa questão de você, vamos dizer assim, extrair os dados. O consentimento informado é como se fosse configurando, salvaguarda o pesquisador. Então, o pesquisador, ele utiliza isso porque ele quer usar aparatos legalistas para obter o consentimento informado, não por uma questão de respeito à autoridade do outro, mas para se preservar, se salvaguardar. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar? É que, se a gente utilizar o Emmanuel Levinas para refletir sobre essas posturas, é que nós temos que ter uma responsabilidade e respeito com a autoridade do outro. Nós temos que ir além das exigências dos códigos de ética, das questões legalistas, para estabelecer realmente uma relação ética com os usuários dessa plataforma. Novamente, de respeito com a autoridade. As posturas negligentes, normativa e legalista, quando aplicadas para compreender o princípio do consentimento informado, tendem a impossibilitar o estabelecimento dessa relação ética conforme Levinas. Por quê? Porque elas tematizam e focalizam o outro, reduzindo ao mero fenômeno. Outra coisa é que os tweets permitem que a gente, enquanto o pesquisador, se encontre com o usuário, que é o outro. Ignorar esse encontro é negar a autoridade do outro. Devido a isso, os pesquisadores devem compreender a natureza dos dados que estão sendo coletados, as idiosincrasias da plataforma, para conseguir
montar uma relação de respeito à autonomia daquilo que foi publicado, garantir o consentimento informado e evitar qualquer dano indevido às pessoas. É estabelecer e construir uma relação ética com o outro e não simplesmente se apropriar do dado como se ele fosse um fenômeno que não tem um outro, uma alteridade por detrás dele. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito bem, professor Veríssimo, por favor. Bom, vamos lá. Um trabalho. Parabéns, professor, pelo trabalho. Uma reflexão muito profunda sobre as questões éticas do pesquisador. Eu confesso que quando eu estava lendo seu trabalho, eu tive muitos questionamentos, primeiro porque eu sou usuário do Twitter. Então, isso me fez pensar o quanto nós ficamos de fato vulneráveis, né, nesse tipo de plataforma, porque nós, como acho que a maioria eu falo por mim, mas muita gente é assim, não lê esses termos e essas condições de uso das plataformas de rede social. A pessoa está lá e vai, muitas das vezes a pessoa escreve alguma coisa num momento X da vida, num momento de frustração, ou num momento de raiva, ou num momento qualquer, vai lá, escreve uma frase e uma pessoa usa aqueles teus dados para fazer uma pesquisa e você não está nem sonhando que aquilo ali está acontecendo, né? Então, é uma questão... E a comodidade que dá para o pesquisador de usar esses dados de uma forma muito rápida, né? Eu vou lá, faço uma busca por um nome qualquer e eu pego uma quantidade de dados dessas pessoas, de todas essas pessoas para fazer as minhas análises e eu não preciso absolutamente dar satisfação nenhuma a essas pessoas que eu estou utilizando-as, que eu estou usando os seus sentimentos, eu estou usando os seus pensamentos, eu estou usando suas críticas dentro de uma análise para avaliar determinado fenômeno, né? Então, isso me proporcionou bastante reflexão sobre nós, enquanto pesquisadores, o quanto nós devemos ser éticos. E isso que você trouxe é muito interessante, porque eu vejo isso muito na prática, que é a questão de você ser ético acima das questões legais, acima do mínimo, né? Do mínimo de burocracia que nós temos dentro da pesquisa, porque muitas das vezes a gente passa pelo comitê de ética só por passar, coloca um roteiro de pesquisa no comitê de ética para que essa pesquisa seja aceita, mas não se preocupa de fato com o outro quando estou fazendo a pesquisa. É aquela questão de protocolo. E nós não devemos agir na nossa vida como por protocolo, né? Eu acho que nós devemos agir mais na base do respeito. Então, essas foram algumas das reflexões que eu fiz lendo o teu trabalho, mas para trazer um pouco mais para discussão que a gente está tendo aqui nessa sessão específica, eu queria que tu comentasse como você enxerga dentro o teu trabalho, as tuas reflexões, como você enxerga a formação do pesquisador, uma formação do pesquisador dentro desse parâmetro, à luz, né, dessa ética da alteridade. E uma dúvida que eu tive, que eu não sei, eu acho que tu podes me responder, você acredita que, ainda que haja proteção, no caso dos dados, quando você está no Twitter, você protege os seus dados, você acredita que ainda exista, no caso, uma não preocupação, uma violação, levando em consideração que a plataforma, você sabe que existe a possibilidade de ser público e de ser privado, você acredita que ainda haja, no caso, uma violação quando os dados são
públicos, né, ou quando são privados, na verdade, como você colocou num dos seus slides? Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu começar respondendo de trás para frente, né? A gente tem um problema que é a natureza desse ambiente. Os pesquisadores, as pessoas em geral, tendem a entender que o ambiente digital ele é como se fosse uma praça ou um bar em que você está obtendo conversas de áudio no seu gravador e que você não consegue identificar a pessoa de forma alguma. E a partir daí não ia ter revelação nenhuma de dado, porque tem uma frase que alguém falou aleatoriamente que qualquer pessoa poderia ter falado em qualquer momento, ou de raiva, ou de alegria, ou do que for. No caso do Twitter e no caso das plataformas de mídia social, a coisa é um pouco diferente. Eles são ambientes públicos, de acordo com a teoria, os conceitos, no seguinte sentido, que os dados estão publicamente disponíveis e acessíveis. É só por conta disso. Mas eles não são a esfera pública per si, porque ali tem um dono. Ali tem alguém que se apropria daquilo. É tanto que se o Twitter, o Facebook ou o Instagram ele quiser cancelar a sua conta, ele cancela unilateralmente. Isso prova que você não tem propriedade sobre aquilo que você está fazendo ali dentro. Nenhuma. Fora isso, no caso especificamente do Twitter, pelo menos em termos, quase 90% dos tweets, eles conseguem ser rastreados. Se você publica um tweet como exemplo estrutural de uma análise sua, por exemplo, de discurso de racismo, Ainda eu que, posso, deixa eu só reformular rapidinho, ainda que você coloque o anonimato do usuário na sua pesquisa, você ou consegue. pelo conteúdo? Você consegue, porque você pegando o tweet dele, colocando ali no Google, ele consegue, em alguns casos, achar. Salvo os que são os tweets que são privados, ou seja, totalmente fechados, e salvo se você não pagou ao Twitter. Existe um tipo de busca no Twitter que você tem acesso a 100% dos dados. Então, as organizações, as universidades, os pesquisadores que eles pagam esse serviço, eles conseguem rastrear a resposta de qualquer usuário do Twitter. As empresas também, né? Então, você não tem. Existe você como usuário, você tem um nível em que você acessa um certo nível de dados. Uma parte você acessa, acho que é Deca, alguma coisa, Deca House, se não me engano. Existe o último nível, que realmente é o mais pago. Aí você tem acesso a quase 95% dos dados publicados no Twitter. Verificação total do usuário. Então, assim, há um risco de, ao não pedir consentimento informado daquela pessoa específica, o que acontece quando eu venho com esse argumento? Várias pessoas já chegaram para mim, eu discutindo esse artigo em sala de aula, com o professor André Leão, do Propad, do FPEC, uma das pessoas que eu mais escrevi esse artigo. Ele chegou para mim e falou assim, mas, Ricardo, não dá para pedir consentimento informado de todo mundo. Eu digo, realmente, não dá. Mas eu consigo pedir consentimento informado daquela pessoa que eu quero usar como exemplo no meu trabalho. E ele dando consentimento informado, ele entendendo quais são as questões da pesquisa, o propósito da pesquisa, você, querendo ou não, mostrou um certo respeito com ele, caso sua intenção tenha realmente sido a ética da alteridade do outro, nesse sistema de Levinar. Mas é muito difícil você conseguir esse consentimento informado também, porque os usuários eles não respondem, ou aquele Twitter ele desativou, não formalmente, mas ativou da vida dele, ele não mexe mais, está 3, 4 anos lá ultrapassado, aquilo não reflete mais a vida dele, ele não lembra mais que botou aquilo ali. Então, assim, conseguir realmente, efetivamente, o consentimento informado é mais um exercício de ética, e aí eu vou chegando na primeira parte da pergunta, de formação de proposição ética da pessoa, do pesquisador, do cidadão pesquisador, do que simplesmente de um operador de produção de conhecimento científico. E aí a gente tem um grave problema de formação, porque eu preciso que essa pessoa ela já tenha sido formada como cidadão, ele tenha preocupação ética com o outro desde a sua base, ou de algum ponto da sua vida. Por exemplo, teve um caso na universidade que eu trabalho que, acho que você deve estar passando por isso também, que a gente tem que preparar o aluno agora para as provas do ENAD,
ENAD, né? Acho que é ENAD. E agora está se fazendo cursinho e preparando o cara como se fosse um aluno para vestibular. E eu sou totalmente contra isso, nada contra quem quer fazer, mas eu particularmente não quero fazer isso. E aí os professores falam assim, como é que a gente vai motivar o aluno a fazer o ENAD? Eu disse, civismo. E aí, claro que tem que ter uma gargalhada na sala, né? Apelar para o civismo hoje em dia é questão de piada, as pessoas acham isso engraçado, as pessoas acham que isso é impossível. Mas veja só, se o curso é descredenciado, isso quer dizer que futuras gerações não vão poder mais estudar naquele canto, ou seja, você não está pensando no próprio futuro do seu país, você não está pensando no futuro das gerações, você está pensando naqueles que virão, ou seja, você não está tendo nenhum pensamento na alteridade desse outro generalizado. Está pensando só em você, ou seja, é um pensamento muito egoísta quando a pessoa se exime de uma responsabilidade cívica dessa. E seria basicamente a mesma coisa em relação à formação do pesquisador. O pesquisador, quando ele não pensa no outro, no impacto da sua pesquisa, nos riscos que pode causar, na revelação de um depoimento infeliz de alguém, e ele quer simplesmente publicar para gerar um novo construto, ou publicar para mostrar um tema inédito, ou que está ali fervilhando no caldeirão das coisas que estão sendo interessantes hoje em dia, ele se esquece de como esse outro pode ser tratado na sociedade, como esse discurso ele pode ser mal interpretado na sociedade. E isso entra na discussão da ética. O problema que nós temos é que Levinas é um princípio ou um conjunto de princípios éticos. Se você for para diferentes éticas, eles vão pensar totalmente diferente do que eu estou dizendo aqui. Então a questão é qual é o modelo de ética que nós vamos seguir e como é que a gente desvencilha isso desses manuais de pesquisa que obrigam a gente só a preencher formulários padrão para conseguir ter uma aprovação da pesquisa para dizer, não, agora eu estou salvo, qualquer coisa que venha para cima de mim, eu vou estar totalmente isento de culpa. E não é assim que a vida funciona. Não é porque você preencheu um formulário que sua pesquisa ou a responsabilidade do que você produziu vai estar isento de qualquer tipo de responsabilidade moral e ou ética. Então, assim, eu acho muito difícil formar um pesquisador, principalmente nesse sistema em que a ética ela se resume a vamos dizer assim, a manuais. Ou seja, quais são os manuais de ética, quais são os princípios de ética, e que esses manuais nem são lidos, ou às vezes eles tratam realmente de respeito ao que eles não são lidos, eles não são considerados. Quando a gente não compreende que esse novo ambiente ele é um ambiente que necessita de talvez novos manuais, ou novas reflexões sobre a ética, porque os manuais que a gente tem são ultrapassados. E a grande pergunta que a gente faz agora é o seguinte: como eu serei ético num local onde, como eu falei, ser cívico é uma piada? Essa é a questão. O sentimento formado talvez não seja necessário para tudo. Nem toda pesquisa precisa de um sentimento formado. Mas se você está utilizando, e se você considerar que aquela fala, aquela postagem é um desvelamento da alteridade do usuário para você, por que não tratar com o devido respeito? E com a devida relação ética? Eu acho que está faltando, eu acho que falta muito disso, porque você não vê, você pega as teses, eu andei pegando algumas teses de trabalho de Twitter e de rede social, e você não vê nenhuma discussão ética sobre o uso daquilo ali, e da abordagem, de como se abordou as pessoas. É como se fosse praticamente uma violência. É como se você contasse um segredo para alguém e dissesse, não conta, que a pessoa vai e conta. Então, assim, é muito, a palavra que vocês usam muito, é muito chocante a coisa. Porque a gente parte do pressuposto que o usuário ele sabe exatamente onde ele está se metendo, e ele não sabe. Aí você fala, mas ele é um adulto irresponsável. Ele deveria saber, concordo com você, mas se ele não sabe, eu sou pesquisador. E eu deveria saber que também há a possibilidade dele não saber. Consequentemente, eu deveria ir em busca do consentimento dele. E a gente não vai. Eu concordo com você. Eu acho que esse ponto que você trouxe é um ponto que
a gente, enquanto pesquisador, enquanto pessoa mesmo, cidadão, a gente não se... Isso não nos é chamado a atenção no dia a dia, e eu acho que a universidade é justamente para isso, tá? Para nos chamar a atenção sobre questões que a gente não reflete e que a gente deveria refletir. E é uma questão também de alerta para as redes sociais. Acho que o teu trabalho poderia ser muito bem enviado para a plataforma, né? Para que eles pensassem a respeito dessas questões, porque muitas das vezes é uma conivência, né? Por parte. Tem uma conivência porque, como eles colocam o termo do serviço lá, e a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição brasileira diz que você não pode dizer que você desconhece a lei. Então, quando ele coloca o termo de serviço, se você abre sua conta, tem uma caixinha lá que você clica dizendo que você leu tudo. E o pior, ele faz você abrir o termo de serviço e fazer o scroll down todinho. Coisa que nem todo mundo faz, como abre e vai para baixo. E vai para frente e vai ser feliz, né? Então, assim, é um tanto quanto irresponsabilidade também do usuário, que ele é corresponsável por aquilo ali. É também um salvaguardo da plataforma, mas esses dois eu não tenho controle. Eu não tenho como controlar o comportamento do usuário, eu não tenho como determinar como a plataforma deve agir. Mas o pesquisador tem como formá-lo para ele tomar esse cuidado. Isso eu posso fazer, enquanto instituição, orientador, enquanto pesquisador, enquanto a pessoa que escreve um texto, dá para você conscientizar a pessoa sobre esse tipo de problema. A questão é se as pessoas vão se preocupar ou não em fazer isso, porque isso leva tempo, vai demorar a fazer isso. Então, a gente tem que esperar a resposta, você vai receber negativa. Aí talvez aquela frase ou aquele parágrafo é tão importante para a sua pesquisa que você não quer perder ele de jeito nenhum. Assim, não há solução fácil, nem receita de bolo quando a gente vai trabalhar com ética. Tem um exemplo da ética utilitarista que é muito interessante. Você está com um carro descontrolado e só tão a rua tem uma bifurcação. Tem 5 pessoas de um lado e uma do outro. Para onde é que se joga o carro? No utilitarismo, jogar não tem um, porque você tem que maximizar a felicidade das pessoas. Então, salvar 5 é melhor que salvar um. Mas quando eu coloco que aquele um é sua mãe e os outros 5 são desconhecidos, aí o cara pensa, opa, se eu boto que aquele um é um bad, os outros 5 são 5 estupradores, aí as coisas vão mudando de cenário. Então, assim, as decisões do princípio ético que você vai adotar, elas não têm fórmula pronta. É a mesma situação, condições diferentes, você vai adotar princípios diferentes. E talvez a ética utilitária ela não sirva mais. Talvez você tenha que ir com a ética de valor, com a ética de Levinas, o que for. Então, assim, eu, nesse ensaio teórico, a tentativa foi assim, então, o que é que o Levinas pode nos dizer sobre isso? Ou o que ele pode nos gerar de insight, ou de inquietação? Levinas é a melhor resposta? Não sei. Eu acho que talvez não. Porque a ética dele não foi pensada para esse ambiente. A ética dele requer que tenha uma face a face. Eu é que coloco uma suposição. Se essa suposição for falsificada, não tem como usar mais ele. A suposição é que a postagem pode ser entendida como a face do outro. Se isso for verdade, ótimo. Então, a ética de Levinas pode ser andada em termos de progressão para entender isso. Mas se a academia decidir que não, então a gente tem que procurar outro sistema ético para repensar, para refletir sobre isso. Mas essa é a beleza do centro teórico, né? Ele permite que você elocubre sobre uma possibilidade e, se houver ressonância, ótimo para quem publica, né? Se não houver ressonância, ruim que você deixou de publicar e perdeu seu tempo escrevendo um negócio que ninguém quer ler. Esse é ruim. Professor, muito obrigada, Veríssimo também. Eu acho que a gente fica aqui com mais questões, né? E acho que talvez tenha aqui um momento ótimo para a gente fazer a transição para o trabalho da professora Fernanda, que vai falar sobre os saberes, né, docentes, e como a nossa formação, né, como professores, em especial na administração,
muitas vezes bypassa essas discussões, ou trata delas de maneira muito, muito branda. Eu vou, então, sem me alongar, para a gente aqui assistir a apresentação da professora Fernanda, também já informar vocês dois que a professora Fernanda, outra professora Fernanda, vai enviar para vocês os comentários, tá bom? Da sessão Sapiens, por e-mail. Tá bom, obrigado, querido. Vou compartilhar aqui. Meu nome é Fernanda Ricomini. Olá, meu nome é Fernanda Ricomini e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Conhecimentos Docentes e Desempenho dos Alunos do curso de Administração no Brasil. O trabalho foi realizado por mim e pelo professor Dr. José Eduardo Storopoli. Os professores universitários desempenham um papel fundamental na garantia da qualidade do ensino superior, e essa qualidade pode ser melhorada quando há um investimento e o fortalecimento das competências dos docentes, o que permite que o professor implemente inovações em suas aulas. O objetivo desta pesquisa foi investigar quais são as relações entre os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo do docente e o desempenho dos alunos, e em qual medida elas acontecem. Teoricamente, foi abordado o modelo TEPAC, que é o Technology, Pedagogical and Content Knowledge, em português, o modelo do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que é um construto teórico relevante e descreve os tipos de conhecimentos exigidos dos professores para a integração bem-sucedida da tecnologia no ensino. Apesar da importância de entender quais são as variáveis que podem impactar o desempenho dos estudantes, são poucos os estudos sobre a relação dos conhecimentos docentes e o desempenho dos alunos no ensino superior, não sendo identificado, inclusive na revisão da literatura desta pesquisa, estudos que utilizassem o modelo TEPAC. Além disso, a escassez de pesquisas que tenham como foco o uso do TEPAC para explorar o desenvolvimento do conhecimento no ensino superior, excluindo a formação de professores, o uso da percepção dos alunos para observar o TEPAC, o uso do desempenho dos alunos para observar o TEPAC e o uso do TEPAC aplicado à área de administração. O modelo TEPAC foi desenvolvido por Misha e Kohler em 2006, a partir do trabalho de Schumann, de 1986, que descreveu pela primeira vez o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo do docente. Schumann sustentava que o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo não deveriam ser considerados domínios separados. Na década de 1990, iniciou-se a expansão no uso de tecnologias no ensino-aprendizagem, o que tornou o conhecimento tecnológico uma importante categoria de saberes docentes. Sendo assim, Misha e Kohler incorporaram a tecnologia ao modelo de Schumann, para melhor compreender e descrever as habilidades e conhecimentos necessários para uma prática pedagógica eficaz em ambientes aprimorados por tecnologia. Os três tipos de conhecimento base e suas relações foram sobrepostas, criando 7 domínios do conhecimento, que são conhecimento tecnológico, conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico, o conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento tecnológico do conteúdo, conhecimento tecnológico pedagógico e o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Além dos 7 domínios, um círculo em torno do modelo representa o conhecimento de contexto, o qual pode influenciar as escolhas realizadas pelo professor, como, por exemplo, o contexto relacionado ao curso, nível de formação, cultura ou restrições financeiras da instituição educacional. Na outra ponta, nós temos o desempenho dos alunos, que é um tema que gera muitos debates, tanto relacionados à avaliação do sistema educacional, quanto à qualificação para o mercado de trabalho. Nosso modelo conceitual considera os domínios base do modelo TEPAC, o conhecimento tecnológico, o pedagógico e o de conteúdo como variáveis independentes, e as notas de alunos de graduação em administração como variável dependente.
foram 3 hipóteses lançadas. O conhecimento tecnológico do docente possui uma relação positiva com o desempenho dos alunos. O conhecimento pedagógico do docente possui uma relação positiva com o desempenho dos alunos. O conhecimento do conteúdo do docente possui uma relação positiva com o desempenho dos alunos. Foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa que usa o modelo de regressão bayesiano. Foram utilizados dados secundários do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, dos cursos de administração de universidades brasileiras, com um total de 24.418 estudantes respondedores. As variáveis independentes foram mensuradas por respostas dadas no questionário do estudante do ENAD. A variável dependente foi mensurada pelos componentes de notas do ENAD, que são 3: o componente de nota geral, o componente de nota específica e o componente de nota de formação geral. Os resultados demonstram que existe uma associação positiva dos conhecimentos tecnológicos dos docentes e dos conhecimentos de conteúdo dos docentes e o desempenho dos alunos. Já a associação é negativa quando a relação é entre os conhecimentos pedagógicos dos docentes e o desempenho dos alunos. Os conhecimentos tecnológicos dos docentes possuem, em maior medida, uma associação positiva com a nota do componente específico e nota geral. Já os conhecimentos de conteúdo dos docentes se associam positivamente, em maior medida, com a nota de formação geral. Sendo assim, a hipótese 2 não foi confirmada, mas as hipóteses 1 e 3 foram confirmadas, apesar do tamanho do efeito ser pequeno. Os resultados de pesquisas anteriores observaram que a prática docente influenciou de maneira positiva o desempenho dos alunos em 3 aspectos: domínio atualizado das disciplinas ministradas, técnicas de ensino empregadas e recursos didáticos utilizados. Mas os achados da nossa pesquisa indicam que ainda há muitas divergências empíricas e que a análise limitada a apenas alguns domínios do TEPAC indica um ponto de partida entre a análise das relações entre o modelo TEPAC, considerando todos os seus domínios, e a relação que ele possui com o desempenho do aluno. Existem algumas contribuições desta pesquisa, porém a principal é levantar a discussão acerca da importância dos conhecimentos docentes na relação com o desempenho do aluno no ensino superior, a partir de um modelo que visa a integração bem-sucedida da tecnologia no ensino. Essa pesquisa oportuniza o desenvolvimento de ações governamentais e institucionais para a capacitação docente que visem melhorar a prática docente, o desempenho dos alunos e a qualidade percebida das instituições de ensino superior. Sugerimos como pesquisas futuras no âmbito do ensino superior ampliar a análise para além dos domínios base do modelo TEPAC, observar e comparar contextos e modalidades de ensino diferentes e desenvolver ferramentas específicas para mensurar a percepção dos alunos em relação aos conhecimentos docentes. A maior limitação deste trabalho está na análise apenas dos 3 domínios base do TEPAC, visto que as intersecções entre os domínios possam explicar melhor as relações entre os conhecimentos docentes e o desempenho do aluno. Entretanto, esta limitação já está sendo explorada por nós, autores, em um novo estudo. Essas são algumas das referências utilizadas. Essa apresentação fica por aqui. Eu agradeço a todos e disponibilizo o meu contato. Até mais. Foi difícil fazer em 8 minutos. Em 16 páginas também. Bem difícil. Parabéns, professora. Obrigada. Professor Veríssimo. Parabéns, Fernanda. Eu imagino mesmo que tenha sido difícil. Quando eu estava vendo o teu trabalho, eu vi que você estava tentando ali, lutando para colocar as coisas dentro de 16 páginas, né? Que é aquilo que a gente faz quando a gente tem um trabalho grande. E uma observação que eu até faço também é que a discussão acabou ficando bem reduzida nesse trabalho, que eu acho que é bem importante tu fazer essa discussão dos teus achados, porque de fato é um tema muito, muito importante ser estudado, né? Conhecimento docente. E esse desempenho dos alunos, eu acho que a gente está querendo muito estudar e melhorar e saber para a formação docente, né? Agora, essas divergências empíricas são o melhor do teu trabalho. Você vai chegar e fazer uma palestra falando assim, mais ou menos, né?
o conhecimento pedagógico dos professores não interfere no desempenho dos alunos. Já pensou? Ou Eu vou então, apanhar, eu vou ou apanhar. então o uso de metodologias ativas, que é uma coisa que a gente tem estudado pra caramba, né, na formação, e não, também não interfere. Então, é uma coisa assim que traz opa, vamos pesquisar melhor, vamos saber o que é que a gente está fazendo. Eu acho que isso é eu queria até que tu comentasse um pouco disso, né? Que essas coisas que tão tomadas para a gente como certezas, né? Foram divergências empíricas dentro do teu trabalho. E além de parabenizar mais uma vez o teu trabalho, a tua motivação e a tua estruturação e a tua escrita, que está muito bem feita, eu queria te perguntar também, que eu sei que provavelmente você já deve estar trabalhando com isso, mas que eu achei muito interessante a ideia do conhecimento de contexto dentro dessa perspectiva. Eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. Legal, vamos lá. Então, a primeira questão é o tamanho, né, do trabalho. Esse trabalho ele faz parte da minha tese do doutorado. Eu faço doutorado na Uninove, em administração. Não sei por que eu fui para administração, que eu tinha que ter ido para educação, mas eu fui. E aí eu fiz mestrado, doutorado, mas eu tive muita sorte dos meus orientadores toparem falar de ensino superior, gestão do ensino superior, né? E aí eu consegui, da inovação educacional, que foi meu trabalho do mestrado, pegar uma das dimensões e falar da formação docente, que é o que me move mesmo, é o meu interesse de carreira, enfim. Então, é um trabalho muito extenso, são 2 estudos. O primeiro é uma revisão sistemática sobre tecnologias e desempenho dos alunos, e o segundo é esse, só que eu não falo só de administração, é um recorte maior, são 5 cursos, e aí eu pego pedagogia, ciências da computação, para a gente comparar contextos, né, que aí cai na questão do contexto, tanto institucional quanto contexto de curso. E aí eu fiz um recorte bem pequeno, por conta de ser o CMEAD, falar em administração, né, em especial, e aí só tinha feito essa correlação de administração, e tomei um susto, né? Na verdade, a gente não está fazendo inferência ainda, a gente só está correlacionando, então eu falei, depois a gente vai ter certeza disso, mas aí eu já comecei a olhar os próximos resultados e é isso mesmo, pedagogia fica para trás. Só que tem um porém, né? O Misha, ele e o Keuler, eles falam sobre as intersecções, elas são as mais importantes. Então, quando a gente olha só para as 3 primeiras dimensões, elas estão muito isoladas, tá parecido com o que o Schumann falava, não pode ser isolado, né? Precisa estar junto. Então, eu acredito que quando a gente juntar, a gente vai ter alguma diferença aí, pedagogia e conteúdo, pedagogia e tecnologia, isso trazer um pouco mais de resultado vamos falar em desempenho do aluno. Eu nem gosto de falar aprendizagem, porque a gente não sabe, assim, o desempenho é muito amplo, né? Não dá para saber se aprendeu realmente ou não. Então, eu falo em nota, que é uma das medidas usadas aí para desempenho, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui que você falou. Foi o contexto, né, que a gente vai usar. E o contexto é uma coisa que em educação já é forte, né? Vem lá do Vygotsky, então já é muito falado. Só que a gente não escuta muito isso na educação para o ensino superior. Na verdade, tudo é diferente, né, quando a gente pensa no ensino superior. E aí, quando a gente fala, poxa, como que a pedagogia não pode ter um efeito, né, no ensino? Mas a gente está pensando em professores de cursos, né, para o mercado, não é um professor licenciado que tem lá o curso de pedagogia, né, que tem a licenciatura, não é um professor do ensino básico. Então, tem uma diferença aí. Só que quando a gente fala dos resultados do ENAD, é o aluno percebendo isso. Então, o aluno, quanto mais ele percebe que o professor é bom na pedagogia, que ele usa mais metodologia, o aluno tem nota mais baixa. Então, é engraçado isso, né? Mas aí vem uma questão, será que o professor, por mais que ele tente desenvolver em sala, ele desenvolve da melhor maneira as metodologias e tudo mais? Não é porque ele faz que vai dar um resultado positivo. E aí Eu também bacana fiquei muito curioso para saber como que são feitas essas questões no ENAD.
Então, assim, na verdade, o ENAD tem a prova, os conceitos, a prova mesmo específica, a prova de formação, né, e a nota geral, e tem um questionário, que é o questionário do estudante, que ele é obrigatório para todo mundo que vai prestar o ENAD responder. Então, dentro desse questionário, tem as perguntas de perfil e tem perguntas relacionadas à instituição, né, relacionadas a relacionamento com o professor. Então, eu fui lá olhar no ENAD o que podia encaixar para a gente usar como proxy. Não dá para falar que é uma escala, né? É uma proxy. E aí tem uma que fala sobre ele fala se o aluno entende que o professor utiliza tecnologias, a outra fala se entende que aquela aprendizagem trouxe reflexão, né? Então, dá a entender que o professor contribuiu com aquilo, e se o professor tem conhecimento do conteúdo. E o que é bacana, assim, eu consegui falar com o Misha. Ele, nossa, sensacional, né? Professor, milhares de citações, e eu e o meu orientador, que é o professor José Eduardo Storópolo, a gente conseguiu falar com ele, e ele meio que validou. Não foi uma validação, ele validou na nossa reunião, não foi formal. Aí vem a questão da ética, né? Estou falando aqui em off para vocês, mas assim, ele validou, falou, ó, que dá, mas ele achou muito interessante porque não tem nada falando de desempenho dos alunos. É muito comum você ver o TEPAC, as pessoas fazendo autoavaliação. O professor faz a própria avaliação. Ah, eu tenho conhecimento de PowerPoint, né, das ferramentas, lousa interativa, mas a gente não tem nem percepção de aluno em relação ao professor, nem relacionando isso com desempenho. A verdade, até a professora Carla, que entende mais de educação do que eu, né? Não sei se a professora Thalita, quem mais é da área de educação mesmo, a gente sabe que são poucos os estudos que levantam a questão da formação do professor, né? O que o professor traz e se isso gera um melhor desempenho, aprendizagem. A gente sabe ouvindo, assim, teoricamente, eu pesquisei muitos estudos, eles falam, tecnologia traz, mas eles não mostram numericamente como isso é feito, é uma percepção do professor, da instituição, às vezes aumenta um pouquinho a nota, mas não tem essa relação tão clara. Então, ele achou um estudo bem diferente, assim, uma inovação, né? E aí eu fico feliz, espero que eu não apanhe quando a questão da pedagogia apareça, mas que traga alguma, né, alguma contribuição. Na verdade, eu tenho um viés muito grande, e isso é ruim, porque eu já comecei pensando, não, eu quero mostrar que pedagogia é essencial, porque eu quero que todas as instituições investam nisso, né, para os professores bacharéis. E aí, quando eu vi, eu fiquei assustada, eu falei, não, a gente precisa ver por que isso acontece, né? Aí a discussão tem que ser ampliada, né? Aprofundada para a gente ter essa resposta. Muito legal. Professora Carla, acho que eu passo a palavra para você primeiro, depois eu volto. Imagina, Thalita, você não quer falar? Pode falar. Não, fica à vontade. Eu fiz um comentário super rápido, assim, né, Fernanda? Depois até gostaria de ler seu trabalho com mais atenção, mas só, assim, nisso que você falou agora, né, assim, de toda forma, o desempenho não é igual à aprendizagem e também tanto o desempenho quanto a aprendizagem são um aspecto, né, da educação. Então, se a gente tiver um modelo pedagógico melhor, mais competências, pode ser que o professor fique mais feliz e o estudante também, né, e isso já deveria ser suficiente, né, para ser levado em consideração, né. Então, só esse ponto que eu queria falar, mas depois quero ver com mais atenção seu trabalho. Legal, obrigada. Acho que a minha inquietação, Fernanda, a minha leitura normalmente é assim, mais quantitativa também. Então, eu fico ali caçando as relações entre as variáveis. O que me gerou, assim, eu vou chamar de desconforto, tá? Na falta de uma expressão melhor, Não mas tem problema, uhum. pensar junto. Faz coro um pouco aqui com o comentário do professor Ricardo no chat, porque as condições de resposta ao questionário são controversas, né, em muitos casos. Tem instituições que ensinam, né, orientam muito fortemente os estudantes a preencherem o questionário, ou que dão algum tipo de incentivo. E aí eu queria saber de você, o que você considera, por exemplo, para tentar eventualmente
não isolar o efeito disso, mas pôr isso em questão, né? Porque talvez seja parte do contexto, ou eventualmente quais outras fontes você pensaria em considerar. Daqui a pouquinho a gente tem a Enas mesmo, daqui a 2 semanas está aqui na nossa cola, e a gente vai ter um cenário de notas infladas, por exemplo, né? Por conta desse período de pandemia. Então, queria ouvir suas considerações sobre isso também. Na verdade, esse é um meu calcanhar, assim, realmente os dados, assim, ele é um dado oficial, então a gente precisa, né, partir do pressuposto de que tem que ter validade nesse sentido, mas a gente sabe de todos os trâmites. No início, eu não me preocupei muito em relação, porque eu achava assim, eu não estou olhando para os cursos que têm melhores notas, eu estava olhando, fazendo uma comparação dessa relação da nota, dentro do curso de administração, quem elevava a nota se eu tivesse uma percepção X. Então, não me preocupava, a nota podia ser 10, podia ser 9 e tudo bem. Quando eu comparo entre cursos, também. Mas aí tem essa questão vamos usar a palavra, não sei se é manipulação, né? Uma palavra assim de ter esse incentivo para ir para fazer. A gente partiu dessa questão realmente de que a universidade não deveria dar, e a faculdade também não dá um tiro no pé, porque vale 20% da avaliação dos sinais e que eles não deveriam incentivar a ir lá e fazer de qualquer jeito, né, ou treinar. Então, são coisas que vão se ligando para reforçar que não deveria acontecer, mas na prática a gente sabe sim que acontece. E como foi durante o período da pandemia, de novo, né, foi muito difícil a gente fazer coleta, então tive que trabalhar com dados secundários. Por que não tive coleta? O ideal era ir, talvez desenvolver um questionário, uma escala, ir lá e aplicar em sala de aula para o aluno fazer a percepção dele com o professor e depois olhar as notas dele e aí, de alguma maneira, fazer essa relação. Mas acho que isso talvez fique lá para o pós-doc mesmo, eu vou acabar tendo que me apegar a isso. Mas é uma coisa ainda que eu preciso... Que assim, meu professor, que ele é cientista de dados, né? O professor José Eduardo, ele fala assim, Fernanda, as pesquisas, as surveys, quando você pergunta... você é motivado a fazer tal coisa? A pessoa pode, né, dizer sim ou não, e dependendo do dia que ele acorda, ter uma resposta assim. Então, ele falou, então pode ser que tenha alunos ali, que a gente vai ter uma concentração que realmente vão e fazem, como o professor Francisco até falou, será que eles são motivados? Eles precisam saber que aquela nota é importante, até para dizer a minha instituição de ensino é melhor, igual a Uninove agora virou 6 no curso de administração, e para mim, nossa, foi muito bom mudar lá no Lattes, mas vai ter alunos que não têm essa percepção, então vale também uma reflexão em relação às universidades reforçarem isso para os alunos da importância, né? Não querer dar um jeitinho ali. Mas realmente é uma coisa para se pensar, muito bem pontuada, tá, professor? Professor Ricardo? Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Assim, eu não me preocuparia com o resultado dele, nem com o que a comunidade acadêmica vai pensar desse resultado, porque é o seguinte, se os dados do ENAD refletem isso, e esses dados são usados como parâmetro para a avaliação dos cursos, a forma como esse dado está sendo analisado, a forma como esse dado está sendo gerado, ele tem que ser uma preocupação da instituição dos professores. Por exemplo, quando a gente fez a questão do ENAD, tem aluno que respondeu que não tinha laboratório de informática no curso, a gente tinha. Então, às vezes, a instituição falha um pouco na questão de mostrar para o aluno, pelo menos aquela parte da avaliação, que é a parte da infraestrutura da universidade. Então, se há esse problema, aqui no sinalizador que a universidade talvez tenha que melhorar aqui. Em relação a esse fato de que talvez a pedagogia do professor não influencie muito na performance, no desempenho do aluno, na aprendizagem dele, não sei. Eu não vou falar para você, eu vou falar por mim, eu não sou pedagogo. Eu comecei a dar aula com 22 anos de idade, por 44 agora. E tudo que eu sei foi o quê? Foram alguns cursos de 10, 12 horas que eu fiz ao longo da minha vida. E a vida me ensinou, e eu desenvolvi meu jeito de
transmitir o que eu sei. Não vou ter nem conhecimento, nem conteúdo do que eu sei e o que eu leio. Então, eu não sei se o que eu faço seria formalmente, instrucionalmente, pedagógico. Então, talvez eu esteja fazendo a coisa de uma forma que não seja mais recomendada ou a ideal, ou que se alguns padrões do que é pedagogia, enquanto área de conhecimento, ela recomenda. Então, se a banca de dados revela isso, por que não os professores não pararem um pouquinho, baixar um pouco a bola e repensarem, cara, realmente, eu sou ruim, eu não sei o que é pedagogia. Eu vim descobrir um dia desse que a prova escrita é uma tecnologia do século XVIII, XIX. Quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, quer dizer que eu estou avaliando meu aluno há 300 anos atrás. O cara fez, eu fiz. É bom, né? Quando a gente descobre essas coisas, eu 40 anos de idade descobri isso. Ou seja, foram 16, 17 anos da minha vida avaliando o aluno, até fazer 300 anos de instrumentos de avaliação. Assim, a gente também tem que começar a aceitar essas limitações. E eu acho que seu estudo ele tem que mostrar isso mesmo. Agora, o que Thalita falou é verdade, é ver quais são as possíveis novas variáveis que podem entrar aí para uma equação estrutural, para um robustez maior do modelo teórico, para tentar dar mais, vamos dizer assim, corpo ao modelo teórico. Mas eu acho que, dada a pandemia, dado que você conseguiu, a forma como você manipula o dado, eu acho que você não tem que estar se preocupando, não. Alguém vai... você vai encontrar uma ressonância para esse dado e alguém vai dizer, realmente, a gente tem que parar para discutir isso também, discutir, por exemplo, cursos de formação pedagógica de professores. Aqui na UFPE a gente tem o no FOP, mas assim, um curso a cada semestre, os professores não procuram. Se o professor não procura e a prova, a avaliação está dizendo que tem que procurar, então o que é que eu posso fazer agora, né? Então, parabéns, eu queria pelo seu trabalho e pode publicar que, pelo menos da minha parte, eu não pego com raiva de ninguém, não. Fique tranquila. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma outra colocação, algum ponto. A gente tem 2 minutinhos, mas eu fiquei muito feliz de ouvi-los, de poder participar, conhecer o trabalho de vocês. Acho que a gente tem um papel agora, nesse momento, né, como autores, de formalizar e sistematizar os efeitos do que a gente viveu nesses últimos anos, até para fins de constituição de um corpus, né, de dados desse período. Eu sou muito grata à participação de vocês, a essa oportunidade de troca. E a fala está disponível aqui para... Eu também queria agradecer, eu acho que foi muito rico para mim ter lido o trabalho de vocês, ter discutido, acho que foram reflexões muito interessantes para todos nós, eu espero que tenha sido frutífero para todo mundo. E é isso. Foi sim, eu agradeço muito, foi ótimo estar com vocês, aprender um pouquinho mais, né, porque a gente aprende também muito, e eu só agradeço, viu, muito obrigada pelos feedbacks. Pessoal, então Obrigado a todos e a todas, boa tarde, satisfação em conhecê-los, espero reencontrá-los em outros momentos, não só aqui em outros congressos, conferências ou bancas da vida, o que for. Muito obrigado por tudo. Pessoal, muito obrigada. A gente deixou aqui para vocês o link para a sala de network, então a gente se encontra, ainda temos algumas... De avaliação também, avaliem a sessão. É verdade, por favor. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.